Então, nessa semana eu tive a oportunidade de assistir O Fim da Rua. E ainda que eu tenha um carinho especial por dinossauros, o principal motivo para eu estar ansioso era que esse era o mais novo filme de David Robert Mitchell, o mesmo diretor de um dos meus filmes de terror favoritos. Okay. It Follows, ou aqui no Brasil, Corrente do Mal. E apesar de que com o passar dos anos eu descobri muitas pessoas que não gostaram desse filme, eu ainda o vejo como sendo um filme incrível. Uma ambientação maravilhosa, uma trilha sonora fantástica e um senso de tensão palpável. E embora a premissa do filme, em termos superficiais, seja boba, na minha opinião, o filme como um todo funciona muito bem. Além de eu estar animado pra caralho com a sequência daquele filme, dirigida pelo mesmo diretor e provavelmente lançada em 2027. David Robert Mitchell também fez um outro filme que eu gosto muito, O Mistério de Silver Lake. Um filme totalmente diferente de Corrente do Mal, um thriller de conspiração e principalmente conspirações hollywoodianas, um filme tão divertido quanto é tenso. Então sim, eu tava ansioso pra assistir O Fim da Rua, e eu acredito que o filme, em sua maioria, entregou bem o que propôs. No entanto, algo me diz que um diretor em ascensão, claramente com uma visão criativa diferenciada, estar fazendo um filme sobre dinossauros para um estúdio gigante e uma sequência de um filme de terror de sucesso, significa que talvez ele esteja os fazendo para receber algo em troca. Muitas vezes em Hollywood, um diretor que fez um filme aparentemente pequeno e que é aclamado por todo mundo logo em seguida, acaba sendo pego por estúdios gigantes para dirigir algo para eles. E em troca, eles financiam ou facilitam o desenvolvimento de algum outro filme que o tal diretor deseja fazer. David Robert Mitchell é claramente um autor. Ele gosta de fazer os filmes do jeito dele, com a sua visão, com seus próprios temas e claramente sem muita interferência externa. Então não foi surpresa escutar alguns rumores recentes de que O Fim da Rua teve problemas em seu desenvolvimento e uma recepção desastrosa em sessões testes antes do seu lançamento. Se esses rumores são verdadeiros, não faço a mínima ideia. Mas e se fossem, eu não duvidaria. Eu imagino que para um diretor com uma visão criativa única, que quer contar as histórias do jeito dele, talvez trabalhar com um estúdio tão grande quanto a Warner, com milhares de executivos dizendo o que e o que não fazer, possa ter causado alguns problemas nos bastidores desse filme. O que eu posso dizer sobre O Fim da Rua é que, apesar de ser um filme que joga um pouco seguro demais, com uma classificação indicativa de 14 anos e com somente 1 hora e 40 minutos de duração, eu ainda consegui enxergar algumas das mesmas qualidades que me fizeram me apaixonar por Corrente do Mal presentes aqui. Acredito que o que eu mais gostei nesse filme é o senso de tensão criado. E eu acho que um dos principais méritos desse diretor em todos os seus filmes é o quão bem ele consegue criar essa tensão. Eu não costumo responder fisicamente a certas coisas em filmes, mas durante esse filme eu me peguei várias vezes cerrando os punhos ou me remexendo na poltrona. E cara, isso é muito bom, é um sinal claro de que o filme estava me afetando. David Robert Mitchell tem uma clara visão de como filmar seus filmes, de como entregar informações para a audiência, e ele sabe exatamente o que vai fazer você pular da poltrona. O filme claramente tenta invocar uma sensação de um filme americano dos anos 80, com uma trilha sonora empolgante, vestimentas de época e crianças andando de bicicletinha por aí. E eu acho que ele faz isso decentemente, é um filme que não se leva muito a sério até se levar. Eu vou falar mais sobre isso na seção do vídeo sobre spoilers, porque apesar de ter sido uma cena do caralho, também faz parte de um dos meus problemas principais com esse filme. Então preste atenção nos capítulos desse vídeo para ver quando começam e terminam os spoilers. Os efeitos digitais do filme funcionam muito bem em alguns momentos e não tão bem em outros. Eu diria que o orçamento desse filme foi baixo demais porque eles queriam mostrar com os efeitos digitais. O baixo orçamento às vezes pode ser benéfico para um filme, fazendo com que o time por trás do filme seja criativo em como filmar certas cenas e entregar informações. E eu acho que na maior parte esse baixo orçamento mais ajudou o filme do que atrapalhou. Às vezes os efeitos digitais de um filme são tão ruins que você não consegue mais acreditar naquele mundo, não consegue mais se prender no universo daquele filme e tudo que você presta atenção é no quão feio é o que você está vendo. E apesar de O Fim da Rua possuir várias cenas onde eu fiquei meio com os efeitos digitais, não foram suficientes para me tirar do filme. Assim como mencionei na review de Mestres do Universo, o tom de um filme ajuda e
muito a mitigar as possíveis limitações de seus efeitos digitais. Esse filme possui um tom mais leve, um tom mais aventuresco. Quanto menos um filme se leva a sério, mais fácil é de se comprar o que o departamento de efeitos digitais está vendendo. Os personagens do filme também apresentam uma certa profundidade, porém muito superficial. O filme não busca entrar em detalhes e minúcias sobre o que os tornam indivíduos, mas sim o suficiente para que você se conecte com eles. E eu acredito que é um mínimo que um filme como esse deveria ter. O Fim da Rua também possui algumas cenas muito memoráveis que eu provavelmente quero rever quando o filme sair digitalmente. Sem muito spoiler, mas a cena da cobra gigante foi do caralho, a primeira aparição de um dinossauro propriamente dito também foi muito bem feita, e a cena principal com o Alossauro foi incrível. Esse filme é recheado de cenas memoráveis em que a tensão vai se elevando até culminar em seu ápice. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a história do filme agora e inevitavelmente eu vou ter que falar de spoilers. Então fiquem ligados nos capítulos do vídeo caso não queiram escutar essa parte. Então, quando eu falei que o tom do filme não tava se levando muito a sério até se levar, foi exatamente na parte do filme onde o Alossauro mutila e logo em seguida devora o pai. Sério, eu fiquei, caralho, eu até olhei pra uma pessoa que tava do meu lado e que não tava levando o filme muito a sério, e depois dessa cena ela ficou com a cara completamente murcha, como se alguém tivesse peidado na frente dela. Eu fiquei surpreso com a cena, porque até esse ponto do filme nenhum dos protagonistas tinha sofrido alguma coisa séria. Então eu meio que fiquei feliz que um dos personagens principais sofreu um destino tão cruel. Não porque eu queria que ele morresse, mas porque o filme decidiu tomar riscos e subverter as expectativas de todo mundo que resolve assistir um filme desses. Na minha opinião, tinha sido uma decisão muito bem acertada e que dava um senso de derrota e amargura não só para os personagens, mas também para a própria audiência. Um fato que só ajudaria esse filme a se destacar ainda mais de outros filmes do gênero. Só que no final, pelo poder da viagem do tempo, o pai volta à vida, assim como todos os moradores daquele bairro. Talvez algumas pessoas prefiram um final feliz em um filme como esse, mas eu já acho que existem muitos filmes assim. Muitos filmes têm medo de matar um dos principais protagonistas por achar que a audiência não vai gostar. E pra mim é justamente isso que tornaria determinado filme uma evolução em relação aos outros. A coisa segura a se fazer já se tornou muito genérica. Um filme que teria a coragem de tomar esse tipo de risco e fazer algo que a audiência não espera, teria muito mais impacto e seria ainda mais memorável. A morte do pai me pegou completamente desprevenido, dando um peso maior ainda para os acontecimentos do filme e para os seus personagens. E do nada, o pai e todo mundo que morreu estar vivo novamente realmente amarguraram os meus sentimentos em relação ao filme. É um final que parece artificial. Baseando-se nos rumores previamente discutidos, eu não sei o quanto desse final foi reescrito ou refilmado por conta da tal resposta negativa das exibições testes. Porque se você já viu um filme de David Robert Mitchell, você sabe que a morte do pai não seria algo estranho ou fora da alçada dele. Mas como eu disse também, eu não sei o quanto sobre esses rumores são reais. Então se o final do filme foi refeito para ter um final feliz, ou se essa já era a ideia original do diretor, pra mim não importa muito. É uma ideia criativa de que eu não concordo e realmente não gosto. O Fim da Rua é um filme divertido, um filme criativo, um filme com cenas tensas e memoráveis, com uma ótima direção, porém não é o melhor filme de David Robert Mitchell. Não sei o quanto desse filme possa ter sido mexido no período de produção e pós-produção por outras pessoas, mas pra mim esse filme terminou jogando seguro demais. E na minha opinião, O Fim da Rua merece 3,5 estrelas de 5. Para quem quiser me ajudar e financiar esse projeto e o fazê-lo crescer e evoluir, meu apoia-se está na descrição. Caso não consiga, um like e uma inscrição já são de enorme ajuda. Muito obrigado e até a próxima.